Caros irmãos, caras irmãs, que a paz do Mestre Jesus permaneça com todos. Durante a nossa vida, percebemos que em determinados momentos não estamos conectados com aquele mundo que nos cerca. E não estando conectados com o mundo que nos cerca, ignorando determinadas situações, poderíamos dizer que estamos numa sombra, num vale de sombras. E o que representa isto para o espírito? André Luiz cita em um de seus livros que, estando em visita a um hospital, ele encontrou ali centenas de espíritos que estavam dormindo em profundo sono e que mais pareciam múmias. Tinham esse aspecto e não possuíam nenhum traço de vida. Junto com eles haviam enfermeiros, médicos, pessoas que magnetizavam de quando em quando estes espíritos para que eles pudessem ter uma atividade cerebral. Por que é que isto aconteceu? Nos primeiros anos da década de 1940, o matemático e filósofo russo Piotr Ouspensky realizou diversas palestras reunidas posteriormente no livro Fragmentos de um Ensinamento Desconhecido, em busca do milagroso, da editora Pensamento. A obra, publicada 5 anos depois, analisa algumas das razões que fazem com que os homens vivam quase que permanentemente em estado de sono, mesmo estando acordados. Este autor esclarece então que o homem passa por 4 estados de consciência e o primeiro deles é justamente o sono. E ele diz que durante a vida, a maioria das pessoas vive neste estado de sono. O cérebro, acostumado a não pensar, primitivo ainda, busca uma luz que não encontra. Então, por exemplo, muitos irmãos que leem livros espíritas ou mesmo o próprio Evangelho, reportam que tempos depois já tinham esquecido tudo aquilo que leram. Não sabiam mais o que estava ali. Podemos dizer que esta consciência de leitura é uma leitura feita no sono. Muitos desses irmãos, muitos daqueles que nos cercam, são caracterizados pelo desapego à vida, não têm interesse por nada, não têm interesse pelo próprio futuro, não têm interesse por nenhum tipo de estudo, de carreira, de religião. Se deixar, fica em casa sem fazer absolutamente nada. Estes espíritos, ao chegarem ao mundo espiritual, acabam encontrando uma realidade completamente diferente daquela que imaginavam, se imaginavam alguma coisa. Eles então continuam dormindo o sono que os levou da passagem do mundo material para o mundo espiritual, e lá não acordam tão cedo, podendo ficarem nas condições de um sono profundo durante séculos. Então,
o que é que isto representa para a doutrina espírita? A doutrina espírita, ela vem exatamente para acordar o espírito, para colocar na consciência desse espírito uma realidade de que ele deve preocupar-se com ele, não através do egoísmo, porque muitos entendem assim: trate muito bem o seu próximo, seja caridoso com o seu próximo. E aquela pessoa que tem aquele orgulho, aquele egoísmo grande, ela olha em volta dela e pensa o seguinte: o mais próximo de mim sou eu mesmo, então eu vou tratar de mim. Então esse pensador russo, ele diz o seguinte, nas questões mais importantes da sua reflexão: como podemos despertar? Como escapar deste sono? Na busca da resposta, destaca que sempre lhe perguntaram as razões das páginas evangélicas não tratarem do sono. Ele rebate, diz que não é bem assim, que quase todas elas falam sobre o sono. Essa falta de percepção, segundo ele, é o retrato claro de que as pessoas leem os livros e, principalmente, no nosso caso espírita, o Evangelho, no sono. E ele cita ainda que o despertai, vigiai e não durmas, tantas vezes lembrado por Jesus, tem relação exata com aquilo que nós estamos conversando. Joana de Ângeles, num texto brilhante a respeito deste assunto que nós estamos conversando, diz que uma vaga de aberrações domina a Terra, aumentando o número de mortos-vivos que se entregam a esses prazeres de alta extravagância sem qualquer responsabilidade. Simultaneamente, pessoas perturbadas em sintonia espiritual com espíritos odientos e perversos convidam os jovens a suicídios espetaculares, depois que os levam a síndromes devastadoras por não encontrarem sentido para a existência. Aumenta significativamente o número dessas vítimas de filosofias esdrúxulas e materialistas que aniquilam a floração da sociedade, que cambaleia aflita sem saber o que fazer e como agir. Este texto está em Vidas Vazias, pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco. Então, como dissemos, a relação entre o pensador russo e esse texto de Joana de Ângeles, muito similar a essas ideias, nos alerta para que não venhamos a viver esse estado de sono constante ou para sempre, que venhamos a despertar através da nossa doutrina espírita, que possamos sacudir a nossa mente espiritual, procurando sempre nos objetivos que viemos aqui cumprir, tudo aquilo que necessitamos para a nossa evolução. Recordemos Jesus, recordemos sempre os grandes exemplos da doutrina, todos aqueles que trabalharam incessantemente por ela e que nós referenciamos como espíritos missionários que aqui estiveram, para lembrar a todos nós que não podemos dormir no ponto. Queridos irmãos, é o que nós tínhamos para conversar sobre Vale de Sombras. Muito obrigado a todos.